Espaço, a última fronteira. Space, the final frontier. Navinha, o treco que te leva até lá. Olá, povo que curte videogame! Hashtag tô espoca! Bem-vindos ao Gamepedia, o programa que toda semana te fala um paranauê pra você manjar mais dos paranauês. E hoje, conforme você já imaginou, falaremos de jogos de navinha. A máquina que apoia o parafuso que ele quebrou. Eu sou entendido nesse negócio de nave. Sim, e é uma coisa meio complexa, porque se você for pensar só em nave, ela aparece em tudo. Tem jogo de plataforma que tem nave, simulação, aventura. Inclusive, foi um jogo de nave que é considerado o primeiro game já feito. Considerado, porque tem aí uma briga, mas diz que foi Space Wars de 1962. E até depois disso, naves continuaram muito importantes, porque essa coisa de shoot 'em up, basicamente você tem uma nave, você atira em todo mundo, você tem que matar todo mundo antes de morrer, foi muito importante no começo da década ali de 70 para o videogame. Teve Space Invaders, teve Galaga, tudo isso é considerado sim jogo de navinha. Porém, contudo, tem um monte de jogo que se passa dentro de nave, até aqueles com light gun, saca? Aquele que você vai atirando dentro de um arcade. Então tinha um chamado Space Gun que se passava dentro de uma nave e daí um monte de jogos foi usar isso, de Doom a Dead Space. Tem pra todo mundo. Your future, the future of our race ends here. A nossa curiosidade, o nosso amor ao espaço fez com que a gente criasse muitos temas e variados na ficção. Do hiperdrive de Star Wars a todas as questões humanísticas de Star Trek, a gente ama as nossas naves e a gente ama para onde elas nos levam. Então, no videogame também é a mesma coisa, você vai ter epopeia espacial, você vai ter ficção científica, você vai ter jogos que misturam tudo e que fazem tudo ser muito lindo, como Star Fox, por exemplo, que você tem personagens, as naves podem também ser algum tipo de personagem, se você parar para pensar, você navega, você atira, você fala com a galera, então você pode ter variáveis infinitas aí de como usar naves dentro dos jogos. Até mesmo quando a gente fala de espaço intergaláctico e a gente tem games como Mass Effect e Halo, a gente também gosta das naves nas quais a gente anda. A Normandy, a Pillar of the Autumn, quem não tem aí um computador em casa chamado Normandy, o meu chama Epoch do Chrono Trigger, né? Tem alguns títulos que vão se focar em combate, tipo Ace Combat, e também tem um gênero que eu acho que não anda muito mainstream, mas que a gente deveria falar sobre ele aqui sim, porque ele é muito importante, que é a questão da simulação. Simulação em navinha, meus caros, pode ter vários tipos, ela pode ser super realista, então você quer saber como é pilotar realmente uma nave espacial, um módulo lunar. Ou então ele pode misturar combate e tem uma coisa que é muito legal que chama Trader, que você tem um espaço inteiro e você tem que meio que negociar certas commodities que você consegue arrumar. E tem jogos que vão misturar tudo isso. Então vamos lá para a lista. Uma das primeiras tentativas para fazer jogos de nave ou de simulação aconteceu em 1974, de dois lados. O primeiro foi um jogo chamado Space Sim, que era um multiplayer que você tinha que destruir todo mundo, e você também tinha o Space Trader, que você tinha que coletar até 6 commodities e aí trocar os recursos que você tinha conseguido. Então vamos lá, é uma coisa super antiga do começo da história dos videogames. Um dos primeiros jogos de Star Trek Operation Simulator foi lançado em 1982 e você tinha que controlar aí vários setores da galáxia contra uma invasão Klingon, é claro. Mas, cara, pensa que o primeiro sim de espaço a falar, cara, você tem que controlar a sua nave, você tem que decolar, você tem que se preocupar com estabilizar as coisas, rolou em 1983, gente, faz muito tempo. É claro que ele é um protótipo, a Journey to Space, não é considerado, assim, o grande pai do gênero, mas foi ele que calcou tudo, porque um ano depois veio Elite. E Elite, meu caro, minha cara, é uma coisa incrível. Pensa que em 1984, esse jogo já tinha 8 galáxias e 256 planetas.
para você explorar. E ele já gerava coisas de forma randômica, como, por exemplo, os nomes dos planetas. Coisa que a gente vai ver só hoje sendo retomada de maneira, digamos, para o mainstream com No Man's Sky. Mas isso já foi criado década de 80. Wing Commander, que é um dos jogos mais amados de nave, vai ser lançado só em 1990, mas quando ele foi lançado, ele revolucionou o que é combate em navinha. Não só por conta do combate, mas porque ele te oferecia muito mais coisas. Tinha missões extras, recompensas específicas para cada missão, tinha naves personalizáveis e também tinha a possibilidade de você treinar antes de ir para o combate. Isso é muito importante, porque isso vai ser usado depois por um monte de outros títulos. Já se você curte mais interagir com o cockpit, ver como funciona por dentro, tentar decolar, tentar chegar, você pode tentar o Shuttle de 1992, que começou aí uma grande tradição exatamente disso. Um dos jogos mais malucos a falar de nave é o Buzz Aldrin Journey into Space de 93, que ele simulava a guerra para chegar até a Lua. Então era um multiplayer para 2 jogadores, um jogava como a Rússia, outro como os Estados Unidos, e o objetivo era chegar até a Lua primeiro. É um jogo bem estranho, poderia até ser considerado experimental, se você for pegar os dias de hoje, porque ele mistura um monte de filmagens e coisas da época, com interfaces e tal. É um jogo interessante para quem não conhece. Em 1993, com Frontier Elite 2, surgiu um negócio chamado atender às leis da física newtoniana. Então você podia acelerar o espaço, foi aí que veio o conceito de colocar hyperdrive no jogo, muito bacana, e também eu acho que marcou o final da época de ouro dos jogos de nave, porque a partir ali do meio de 1990, quem fazia realmente sucesso eram poucos títulos, tipo Star Trek, tipo Wing Commander e Star Wars. Star Wars, é claro, teve tipo Rebel, TIE Fighter, Rogue Squadron, Arcade, etc., mesmo assim, você não tinha uma variedade tão grande de títulos. O que você tinha é aqueles 3 mantendo tudo. E o jogo que fez reativar a chama da paixão pelas naves foi EVE Online. EVE Online é um dos games mais complexos, densos, malucos e bacanas já feitos. Pensa que você pode fazer trading, você pode participar de combate, você tem um gerenciamento enorme e as batalhas acontecem no espaço com muita gente. Ele existe até hoje e a economia do jogo é tão maluca que é estudada aí um monte de teses de doutorado. E daí, mais ou menos na década de 2000 até 2010, meio que as naves saíram do mainstream. Teve bons jogos no meio? Sim. Battlestar Galactica de 2003 era bem legal. Você teve jogos tipo Star Lancer, que eram bonitos, bem difícil, assim, mas bonito. Você teve jogos ali no meio termo, mas meio que o mainstream se afastou das naves. Se você realmente curte ou quer conhecer o gênero, tem alguns jogos da época que eu posso recomendar. Tipo Tachyon, que inclusive é bacana para quem está começando, porque ele é uma simulação não muito complexa, mas ainda traz a mesma recompensa de você sentir, né, dentro de um sim, por exemplo. Significa que ninguém gosta de jogo de nave? Não significa. Significa que não teve lançamento sobre jogos inspirados ou feitos com nave? Não é isso também. Só deixou de ser mainstream. Inclusive, olha essa lista enorme de jogos que tem nave. E sim, passaram pelos meados da década de 1990 e da década de 2000. A gente só meio que esqueceu quão legal é explorar o espaço. Agora, eu vou fazer uma aposta, tá? Nave voltou, gente. E eu vou dizer isso embasado em algumas coisas. A primeira é No Man's Sky. No Man's Sky parece ser um jogo infinito, e talvez até seja. E você vai poder explorar vários tipos de planetas. As pessoas vão poder descobrir rincões da galáxia. E isso é incrível, ele está causando um furor enorme. Sim Espacial tem uma comunidade tão legal que Star Citizen, que é de 2012, quer dizer, foi lançado no Kickstarter em 2012, conseguiu angariar somente 83 milhões. Apenas 83 milhões. E o Elite vai voltar com Dangerous, que também foi feito via crowdfunding, ou conseguiu levantar a grana via crowdfunding em 2014. Então aguarde, porque pelo menos 3 grandes lançamentos de Sim Espacial vão chegar logo menos.
A minha dica da semana, se você quer conhecer mais sobre o assunto, é o Kerbal Space Program, que é um jogo que foi desenvolvido com a ajuda da NASA. Inclusive, os desenvolvedores falaram que outros programas espaciais de outros países também querem participar. E ele coloca humanoides verdinhos bonitinhos, que é fofo, dentro de uma nave para explorar, tipo, o infinito, que é perigoso. Então ele é fofo e é perigoso ao mesmo tempo, sacou? E muitas das missões são missões reais da NASA. Eu queria deixar aqui o meu beijo para o Daniel Pereira, que pediu esse tema. E se você quiser um tema só para você, manda e-mail pra gente no ignbrasil@ign.com que eu faço. Um beijo, até semana que vem. Vida longa e próspera.